Fala, achados e perdidos! Se você achou a gente, fica por aqui, porque nem tudo foi encontrado e algumas ideias ainda precisam ser discutidas. Apurunguitá, Tissessa, Mamé, Indé Arama, Mamé Itá, Indé Mira Apurunguitá, Catu. Eu sou a Lohane, do segundo ano do curso técnico em desenvolvimento de sistemas. E esse é o 404 Cast, o podcast que é a voz da EP Maria Madeiro Dias. E no episódio de hoje iremos homenagear o Dia dos Povos Indígenas, que é comemorado dia 19 de abril. E nada melhor do que convidar uma pessoa que entende realmente sobre o assunto. Por isso convidamos o Diego Luiz, que é um indígena, um jovem indígena da etnia potiguara. Seja muito bem-vindo, Diego, ao 404 Cast. Purangaretana, Ixecerirarumã, Serendauiuaca Pissasupé, Taba Semiraçá Potiguara, Ixé Seruri, Aipiquepepitebe, Cuecatureté Pinharama. Olá, boa tarde, Purangaretana, boa tarde a todos. Me chamo Arumã, na língua indígena, me chamo Diego, sou indígena da etnia Potiguara, assim como a companheira apresentou a mim, me apresentou. Sou da aldeia Mundo Novo, zona rural daqui do município de Monção Tabosa. Atuo como educador bilíngue dentro do âmbito da educação e também faço parte de um movimento indígena chamado Potigatapuia, que é a união de 4 povos, Potiguara, Tabajara, Gavião e Tubiba-Tapuia. E baseado nisso, estamos fortemente ligados à questão das movimentações baseadas na revitalização da língua, Tupinhé-Engatu, que foi a qual eu demonstrei um pouco aqui, e sou jovem mobilizador e algumas outras coisinhas. Bom, para começar a nossa conversa, vamos falar de um tema essencial sobre identidade indígena e a relação com o território. Vou iniciar te perguntando, Diego, para você, o que significa ser indígena hoje, principalmente em relação ao território? Ser indígena hoje é resistência, é muita força, é você quebrar padrões, quebrar preconceitos, quebrar estereótipos, inclusive, principalmente ser indígena hoje no Nordeste, no Ceará, porque muitas das vezes existe um estereótipo e um preconceito enraizado, onde boa parte da sociedade coloca o indígena em uma caixa e o indígena ele não tem voz, o indígena ele não fala a língua mais, a língua foi perdida. O indígena anda sem roupa, anda descalço e também não tem celular, não tem acesso à tecnologia. E Exatamente. ser indígena hoje é quebrar esses padrões, principalmente ser indígena nesse contexto. Mostrar para a sociedade que nós somos diversidade, nós também somos plurais, nós temos nossos povos, etnias distintas e lutamos para fortalecer cada vez mais essa questão de que a nossa cultura é viva, a nossa língua é viva, as nossas línguas, as nossas culturas, elas vivem, sabe? E quando se fala de território também, a gente compreende o corpo território. Sempre levamos em consideração a seguinte frase: o espaço em que faço parte também faz parte de mim. O espaço em que fazemos parte também faz parte de nós. Esse é o nosso corpo território, a nossa ligação. É, exatamente, porque os povos indígenas tradicionais, eles sofreram um grande apagamento, né? E falando de território, e qual é a importância dele para o povo potiguara? Para o povo potiguara e também para os povos indígenas, o território é vida, o território é alimento, o território é nossa casa e, inclusive, quando se fala de território, também se fala da luta pelo território e pela vida também. Vou trazer tudo para o nosso território, que é o território indígena Serra das Matas. Nós,
como movimento Potigatapuia, temos um amplo território, onde abrange 32 aldeias e abraça 5 municípios, essas 32 aldeias. O município de Monsenhor Tabosa, Boa Viagem, Santa Quitéria, Catunda e também o município de Tamboril. Dentro desses 5 municípios existem essas 32 aldeias desses 4 povos. E a gente tem como base, em nossas aldeias, a luta pela sustentabilidade, pela terra, pela vida. E a gente está enfrentando, inclusive, um grande desafio. Um desafio que está intimidando a gente, que está colocando a gente sobre uma grande problemática voltada para a questão da saúde, que é a mineração de urânio e fosfato no município de Santa Quitéria. Essa mineração é um projeto que, além de prejudicar a nossa vida dos povos indígenas, em especial do nosso território, da nossa terra, também vai prejudicar a vida dos corpos territórios que estão ao redor. Então, eu queria aproveitar esse momento para falar um pouco sobre esses desafios também. Quando se fala de território, a gente fala de saúde, fala de vida, de educação, também fala de terra, fala de pintura rupestre, de sítio arqueológico, fala sobre cultura e espiritualidade indígena. Então, é uma diversidade de coisas, é muito amplo quando se fala de território. Então, o território para a gente é isso, é vida, é defender a vida existente dentro desse espaço, que é tão amplo. É um fato muito importante esse que você citou, né, da mineração, que é uma coisa que não vai afetar só os povos indígenas, mas Monsenhor Tabosa todinho e outras cidades também. E falando de aldeia, a gente quer saber um pouco como é viver em uma aldeia, quais vivências que você pode citar. Pronto. O primeiro ponto, que eu também já puxei, que é a questão dos desafios dentro do território com essa questão da mineração. Não é só no território indígena. Dentro do território como todo do município de Monsenhor Tabosa, fica o recado, inclusive, para o município de Monsenhor Tabosa, que esse empreendimento visa prejudicar nós como população taboense, nós também como população indígena e também, inclusive, esse empreendimento, ele não pensa na vida, porque se ele pensasse, ele jamais teria pelo menos o pensamento de inserir toda uma gravidade quanto essa, de mineração dentro daquele espaço que é próximo ao nosso território. Nós temos uma aldeia chamada Quixaba, que fica a cerca de 20 quilômetros da mina de Tataia, que é o nome da mina, que a gente chama o dragão nuclear, que infelizmente, uma vez a mina sendo instalada, não vai prejudicar só a aldeia Quixaba, vai prejudicar o restante das nossas aldeias todas. O porquê que nós, como movimento Potigatapuia, como nós, população taboense, vamos aceitar um empreendimento assim, para prejudicar o nosso território. Agora, voltando para a sua pergunta, a questão de como é morar dentro de uma aldeia, como é viver, ser criado, nascido e criado dentro de uma aldeia indígena. É um privilégio para mim. Por quê? Porque lá tem cultura, lá tem identidade, lá também tem a construção de uma educação indígena, onde dentro daquele espaço a gente é tanto preparado para vivenciar as experiências futuras, quanto também para a vida. Nós, na Aldeia Mundo Novo, praticamos a agricultura familiar consciente, a partir da agroecologia, sem o uso de agrotóxicos, que é outra luta que a gente tem bastante, que é a luta contra o uso excessivo de agrotóxicos, e também a não desmatação, o não desmatamento. É isso. Viver na aldeia, para mim, é uma realidade boa, porque a partir dessas vivências, a partir dessa construção como pessoa indígena, da vivência dentro da terra e do território, que a gente consegue ter uma consciência maior sobre o quão amplo é a vida. Muito legal tudo isso que você falou sobre a sua aldeia. E agora na nossa conversa,
a gente vai entrar em um ponto mais forte, que é sobre a sua cultura, resistência e quais tradições ou costumes do seu povo que você considera mais importantes, que você vê assim e acha que são mais importantes para vocês? Para mim tem não só uma, mas várias coisas muito importantes baseado na questão da cultura. Uma das coisas fundamentais que nós levamos e carregamos conosco é a questão da espiritualidade indígena. Nós, da Aldeia Mundo Novo, temos uma casa de cura, o Capuçanga Miraitá, que significa casa de cura, onde dois dos pajés do nosso território, o pajé Alcides, que é da Aldeia Mundo Novo, atende não só a população indígena, mas a população também não indígena, não só do município de Monção Tabosa, mas de outros municípios e até de outros estados. Então, a partir disso nós temos também o nosso grupo, Quaraci Corá, que significa Ciclo Sagrado do Sol, que é um grupo que é um momento de espiritualidade, de ancestralidade, de conexão com a terra, com a mata, com a água, e a partir disso a gente consegue, juntamente com os nossos ancestrais, nos fortalecer e fortalecer a nossa cultura cada vez mais. Outro ponto que fortalece a cultura dentro da aldeia e também dentro do território é a questão da língua indígena. A língua indígena Tupiniangatu, a partir de muita luta da nossa liderança, pioneira inclusive nesse processo de revitalização, que é Teca Potiguara, que é da Aldeia Mundo Novo também, a mãe de todos nós, que é nossa liderança, Teca Potiguara, iniciou esse processo de revitalização e hoje, aqui no município de Monsenhor Tabosa, a língua está cooficializada. Cooficializada tanto dentro do território do município, quanto também fora, porque a gente leva os conhecimentos que temos, baseado na questão da língua, para fora. Acontece que ela é oficial, assim como o português, está sendo trabalhada, sistematizada e introduzida nas nossas escolas indígenas, e eu espero também do município que forneça esses conhecimentos baseados na nossa língua originária no âmbito das escolas também não indígenas, das escolas municipais. Eu acredito que seria muito importante esse fortalecimento, já que nós temos uma língua cooficializada. É isso. É bastante importante vocês terem conseguido, né, manter essa resistência para conseguir Cooficializar. cooficializar a língua tupi. E os povos indígenas eles passaram por um grande apagamento, né, ao longo da história. Como você percebe isso hoje, vendo tudo que você já passou, outras pessoas até? O apagamento ele está instalado dentro do âmbito da sociedade de uma forma muito preocupante. O silenciamento velado, existem várias formas de silenciamento. E quando você destaca esse ponto do silenciamento na questão indígena, é o que eu trago. Nós, como povos indígenas, principalmente aqui no município e também aqui no Nordeste, somos muito estereotipados. Nós somos colocados em padrões que não fazem parte do nosso modo de ser e de se comportar. E tá tudo bem, porque ser indígena é diversidade, ser indígena é plural. Então cabe também à sociedade que padroniza e que estereotipa nós, povos indígenas, estereotipa o meu povo, Potiguara, cabe a eles entender, buscar entender como é que funciona a nossa realidade, nosso modo de ser e se comportar. Que, inclusive, na Constituição, nos seus artigos 231, 232, 215, 210 também, na Convenção 69, que garantem os nossos direitos, os nossos modos de ser, de se comportar e de se expressar, inclusive, está lá escrito para qualquer pessoa, qualquer âmbito ter acesso para entender também, porque está em lei e também está no nosso cotidiano. Venha para o nosso território conhecer, para que essa desconstrução aconteça, essa desconstrução de um silenciamento velado, essa desconstrução
de uma estereotipação preocupante e, a partir disso, essa construção de uma consciência e também de conhecimento maior sobre a nossa população indígena. Então é isso. Ser indígena é ser resistência, é quebrar padrões. É o que eu sempre bato na tecla. Principalmente ser jovem indígena. Exatamente. Por isso que as pessoas elas precisam primeiramente conhecer a cultura de vocês, né? Não ir falar coisas sem saber. E o que as pessoas ainda precisam entender melhor sobre os povos indígenas. Eu acredito que as pessoas elas precisam coexistir entre si. Não só as pessoas, mas os seres vivos em plural, em geral, precisam cada vez mais coexistir, existir em conjunto, se unir, porque a partir dessa união que a gente vai quebrando essas questões, sabe? Eu acredito que é desnecessário a gente dividir etnia, a gente dividir pessoas, sociedade, porque somos todos iguais. E eu acredito que coexistência é fundamental para que uma sustentabilidade, para que uma interação e para também um quebramento desses padrões preconceituosos seja fornecido. Então a coexistência é a chave para que a gente consiga dar o pontapé inicial para essa desconstrução desses preconceitos enraizados. Então é o que eu trago. Eu acredito que a coexistência é fundamental. É bastante Entre os fundamental. povos, entre os seres, e também eu acredito que as pessoas indígenas, elas também devem procurar essa coexistência também com a sociedade não indígena, assim como a gente já pratica com seres vivos, também com a sociedade não indígena. Porque a gente tem que entender como funciona a sociedade não indígena também. É importante, é o que Teca Potiguara sempre traz, nossa liderança. É bastante importante. E seguindo a nossa conversa, vamos falar agora sobre língua e saberes indígenas. Como você já iniciou falando aqui no 404, que você fala tupi, né? E o que essa língua representa para você? A língua tupi, em especial o tupinhengatu, é muito simbólica para mim. Faz parte do meu corpo território, faz parte da minha identidade como pessoa indígena, como jovem. E acontece que a língua tupinhengatu, a língua tupi, ela nunca morreu. Uma língua indígena, uma língua nunca morre, ela adormece. Então, a partir do processo de revitalização, nós, como juventude e nós, como pessoas indígenas, procuramos nos informar, procuramos aprender a língua, procuramos também fortalecer essa questão da revitalização. E a língua tupinhengatu, para nós, é fundamental, porque a gente está fortalecendo a nossa identidade, nós estamos resgatando também a nossa ancestralidade a partir da língua tupinhengatu, a partir da língua tupi e também do nhengatu, porque existe uma diferença entre a língua tupi e o nhengatu. O tupi ele é mais antigo e o nhengatu é como se fosse um tupi moderno. Mas quando junta os dois, vira essa nova língua, que é o tupi-nhengatu. É uma mistura entre o tupi antigo e o tupi moderno. E é essa língua que a gente pratica, sistematiza e introduz dentro do nosso âmbito educacional, dentro da aldeia e fora dela também. Eu iniciei essa trajetória de pesquisar, de aprender a questão da língua tupi-nhengatu há cerca de 8 a 9 anos atrás. Tinha apenas 11 a 12 anos de idade, hoje eu tenho quase 19, tenho 18. E durante todo esse processo de pesquisa, de aprender, de aprendizado, que hoje eu também me considero um aprendiz nessa questão da língua tupinhengatu. Como posso ser mais sucinto respondendo a sua pergunta? A língua para nós é uma base, a língua para nós é uma coluna, assim como a espiritualidade também é, assim como a ancestralidade também é.
assim como também a identidade a partir das nossas pinturas e do nosso corpo território também é. Então, a língua para nós é um pilar fundamental para o nosso fortalecimento da nossa identidade. É isso. A É língua. bastante importante, né, para vocês. E como foi o processo para aprender essa língua e mantê-la viva? Olha, acontece que lá na minha aldeia, Aldeia Mundo Novo, existe a Escola Indígena Povo Caceteiro. Escola essa que desde criancinha eu estudo, passei para o ensino fundamental, passei para o ensino médio e terminei meus estudos lá. Dentro da escola é sistematizado, assim como eu já falei, é introduzido e trabalhado no cotidiano a língua tupiniengatu. Nós incluímos a língua dentro das matérias da escola, para que nós como alunos conseguíssemos aprender e também revitalizá-la cada vez mais. Então é isso, nós temos nossos materiais bilíngues, que a partir de muita produção coletiva a gente consegue repassar para os nossos estudantes e é isso, a gente busca cada vez mais dar essa continuidade para as crianças, para os jovens, para os adultos também, sobre essa questão do aprendizado da língua tupiniengatu. Então, tem toda uma trajetória, tem todo um processo. Todo processo tem a sua trajetória e toda essa trajetória tem o seu processo também. E eu acho que você falou muito aqui sobre a língua tupi. Não foi só eu que achei muito interessante, mas os bastidores, o pessoal de casa. E eu queria saber se você podia ensinar alguma palavra, alguma expressão para a gente. Purangaretana. 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 Qual a tradução? Purangaretana é uma saudação onde eu digo: olá, tudo bem? Oi, estou feliz demais por estar aqui. Ai, que legal. Boa tarde, bom dia, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem? Purangaretana é plural. Agora, se quiser que eu especifique, Purangaara, bom dia. Purangacaruca, boa tarde. Purangapituna, boa noite. Catupituna, Catucaruca, Catuara, boa noite, boa tarde, bom dia. E tem outras diversas formas de dizer bom dia, boa tarde, boa noite dentro da língua tupiniengatu. E também acontece que nós proporcionamos também cursos a partir da língua tupiniengatu, quem se interessar também. Eu estou também, neste momento, além de educador bilíngue, como agente cultural na Secretaria de Cultura, Turismo e Assuntos Indígenas, no Departamento de Assuntos Indígenas, onde a gente está nesses processos de construção, de formações, de cursos voltados para a língua tupiniengatu e de projetos, inclusive. E, a partir disso, nós pretendemos proporcionar o fortalecimento maior sobre essa questão da língua tupiniengatu dentro do âmbito do município de Monsenhor Tabosa. Então é isso. Teve uma grande importância tudo que você falou sobre a língua que você aprendeu. Agora a gente vai falar sobre juventude indígenas e os movimentos atuais. Quais são os maiores desafios que os jovens indígenas enfrentam hoje? Certo. Antes de falar sobre essa questão da juventude indígena, queria só trazer um ponto a mais sobre a questão da língua. É que, não sei se percebem, mas no nosso estado, o estado do Ceará, Ceará já é na língua. E dentro do estado nós temos 184 municípios, se não me engano, e dentro desses 184 municípios nós temos a maior parte das cidades denominada como cidades de língua indígena, de origem tupi. Crateús, Caratiu, batata do Tejo, cará é uma batata. Tiu, Tejo, a batata do Tejo. Itapipoca, Itarema, Ipu, Ipueiras. Se a gente for colocar, a partir de uma pesquisa, quantos municípios do Ceará tem na língua, tem línguas indígenas, em diversas línguas indígenas, em especial no tupi, a gente vai catalogar muitas mesmo. E não só do Ceará, mas do Brasil. Então é interessante que a gente volte a essa pesquisa também,
para que a gente consiga entender melhor essa questão da relação nossa com a questão indígena. É isso, agora eu vou para a juventude, pronto. Só para não me perder, a questão da importância da juventude indígena e do protagonismo, não é isso? Os maiores desafios Certo. que os jovens indígenas enfrentam hoje. Um dos maiores desafios é o pouco acesso nessa questão das tecnologias. Hoje, nós, como juventude indígena, temos um acesso legal, mas ainda é pouco, sobre essas formações voltadas para a área do audiovisual, para a questão da tecnologia e também a valorização dos nossos jogos indígenas, inclusive, do nosso modo de ser e se comportar a partir das nossas atividades físicas, dos nossos jogos indígenas. Eu acredito que é interessante que tenha um olhar mais cuidadoso para a juventude nesse âmbito do esporte, principalmente, em especial, a juventude indígena. Nós passamos por muitos desafios, como também o silenciamento. É muito difícil um jovem indígena ocupar um lugar acadêmico dentro de uma universidade, ocupar também um lugar legal dentro, inclusive, de um município, dentro de um estado também. Eu acredito que o protagonismo é essencial, o protagonismo juvenil para a formação de uma sociedade melhor, mais inclusiva. É isso. O jovem, em especial a juventude indígena, é fundamental. Fundamental porque a partir da juventude, a partir da comunicação, a partir desse âmbito, a gente consegue disseminar nossa cultura e mostrar que a gente tem sim resistência, tem sim resistido a partir da nossa valorização cultural e territorial também. Diego, você participa de um movimento, né? O movimento Potigatapuia. Você podia explicar um pouco para a gente o que é esse movimento e qual a sua importância? Perfeito. O movimento Potigatapuia, para mim, é uma família. Como falei, a união de quatro povos, Potiguara, Tabajara, Gavião e Tubiba-Tapuia, onde eu nasci dentro do movimento, nasci em movimento, e para mim o movimento é uma base. O movimento é movimento. É uma base onde a cada mobilização, a cada assembleia, a cada reunião, eu consigo compreender, a partir de uma visão de mundo mais ampla, a realidade que nós, como povos indígenas, vivenciamos. Então, a partir do movimento indígena Potigatapuia, eu consegui uma visão de mundo excelente, porque a partir disso eu consegui identificar aquilo que faz bem, aquilo que não faz bem, inclusive para o território, e também conseguir ter mais acesso à questão da pluralidade cultural, que é a diversidade que existe dentro de cada cultura indígena. Então, o movimento para mim é um pilar, é uma base, é um ponto de força e é de fundamental importância o movimento indígena Potigatapuia também para o estado do Ceará, porque vem reivindicando, vem lutando, não só em defesa da terra e do território, mas em defesa também da vida, da água, da existência dos povos indígenas. E é isso, o movimento Potigatapuia é plural. Para mim, colocar o movimento Potigatapuia num conceito é muito difícil, mas o movimento Potigatapuia é casa, família, economia e espiritualidade. Então, é espaço, tempo e sonho. Diego, só para finalizar, o que te dá esperança quando você pensa no futuro dos povos indígenas? Olha, eu acredito que o futuro é ancestral, assim como Ayrton Krenak sempre ressalta e sempre traz em suas escrituras. Acontece que nós, como povos indígenas, estamos cada vez mais nos desenvolvendo em todos os âmbitos. O futuro deve ser indígena. Olha, eu queria trazer a questão do negacionismo climático. O negacionismo climático está muito forte em meio à nossa sociedade nos dias atuais. Nós estamos vivenciando atualmente
problemas gravíssimos, crises climáticas, secas, enchentes, inclusive, dentro do território nacional, que são preocupantes. Qual é o papel da sociedade quanto a isso, quanto ao combate ao negacionismo climático, quanto reverter essa questão das mudanças climáticas? Os povos indígenas são catalogados em menos de 5% da população mundial. Dentro do Brasil é 1%, mas preserva quase 80% da biodiversidade do planeta. Isso quer dizer que os povos indígenas têm sido fundamentais nesse processo de preservação, nesse processo de manter a vida existente, e acontece que sem nós, povos indígenas, eu não sei como a sociedade vai continuar viva. Então, não é dever só dos povos indígenas, não é dever só dos povos originais preservar a natureza. É dever de nós como sociedade, de nós como seres vivos. E acontece que nós somos fundamentais para o passado, para o presente e para o futuro do Brasil e do mundo. Então é isso, a minha perspectiva futura para nós, povos indígenas, é terra demarcada, é vida garantida, e também é valorização da nossa cultura e dos nossos saberes tradicionais e ancestrais. Então é isso. São essas as lutas que o nosso território e nosso movimento Pode Catapuia vem vivenciando. A luta contra esses empreendimentos de mineração, a luta contra os agrotóxicos e também a luta a favor da nossa demarcação e homologação dos nossos territórios e do nosso território. É isso. Diego, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Foi uma conversa de grande importância e também que a gente aprendeu muitas coisas. E você, aí de casa, nem tudo foi encontrado. Tem algumas ideias que ainda precisam ser discutidas. Até o próximo episódio. Tchauzinho.